Saudações cordiais, nesta aula abordaremos a colonização espanhola na América. A colonização da América se insere dentro do processo das grandes navegações que, a partir do século XV, tinham o objetivo de encontrar locais para que os países europeus mercantilistas explorassem as matérias-primas, encontrassem possibilidades de lucro naquela competição entre os países europeus. Portugal foi o primeiro país a realizar as grandes navegações e conseguiu, na América, colonizar o que a gente chama de América Portuguesa naquele período, que hoje é o Brasil, regiões da América do Sul. A Espanha vai conseguir uma colonização ampla, muitos territórios da América, da Mesoamérica até a América do Sul. A Espanha começa as suas navegações com Cristóvão Colombo, um genovês que propõe chegar às Índias, a região onde era realizado o comércio de especiarias, principalmente, e tecidos e metais preciosos, mas uma navegação não contornando a África, tal como os portugueses faziam, mas uma navegação para o oeste, como se fosse dar uma volta ao mundo até as Índias. Cristóvão Colombo vai chegar a uma região que ele pensa ser as Índias, mas na verdade era o continente americano que os europeus desconheciam amplamente. Nesta imagem do Théodore de Brie, vê-se os europeus chegando, encontrando os indígenas, trazendo a cruz, vestidos com a sua armadura, com as suas naus e caravelas. Caravela ao fundo, as naus à frente. Os europeus armados se tornam, segundo a imagem, donos da terra e os indígenas ainda trazem presentes a eles. Esta imagem, produzida no século XVI, tem uma visão etnocêntrica, ou seja, considera a visão do europeu como superior. De fato, as grandes navegações tinham como objetivo dominar territórios e levar a religião católica aos novos locais, já que a Espanha e Portugal eram católicos e, em aliança com a Igreja, queriam fortalecer o catolicismo, já que havia outras religiões desde a Reforma Protestante. Então, vocês têm a cruz, que representa levar a Igreja Católica às regiões distantes, e a violência, as armas e a empáfia, do colonizador. Essa visão do indígena passivo e o corpo indígena retratado de uma forma muito europeia, bem ainda renascentista, classicista, mostra o desconhecimento e desvalorização dessas culturas, que foram vistas como inferiores, apesar de terem mais conhecimentos em algumas áreas que os europeus. Os europeus, ao ver, por exemplo, as cidades astecas, se admiraram com a arquitetura e com a forma como eles organizavam toda a estrutura de impostos, de agricultura e metalurgia. Esta imagem dos europeus como superiores será recorrente, porque o discurso da colonização é este, de que os europeus devem levar a religião e a civilização para os indígenas, que seriam, segundo os discursos da época, selvagens. A conquista espanhola da América pode ser considerada uma imposição cultural e um processo de extrema violência, de assassinato e tomada das terras indígenas. A região da Mesoamérica, onde os astecas tinham grande predomínio, será dominada por investidas comandadas pelo espanhol Hernán Cortés. Inicialmente, os astecas serão bem recebidos, os astecas receberão bem os espanhóis. Acreditava-se que os espanhóis seriam deuses, porque dentro da mitologia asteca havia a crença de que deuses viriam pelo mar para trazer harmonia para os astecas. Quando os astecas viram os espanhóis com armas, eles os receberam bem, foram corteses. Ao chegar os cavalos, viram aqueles animais que até então nunca tinham visto
Na América não tinha cavalos, não é um animal da América, foi trazida pelos colonizadores. Eles se espantaram. Os espanhóis começaram a ver como funcionava o Império Azteca, começaram a travar inicialmente relações amistosas de investigação dos locais e, posteriormente, com armas de fogo, eles começaram a tomar as regiões astecas. Inicialmente, Hernán Cortés se alia aos inimigos dos astecas, conseguindo um número grande para lutar contra os astecas, já que os espanhóis estavam em menor número. Com as armas de fogo e o número de combatentes maior, eles conseguem subjugar os astecas. E depois o Cortés acaba exterminando os aliados indígenas, aqueles inimigos, os astecas que os ajudaram a destruir cidades como Tenochtitlan. Tenochtitlan foi destruída em menos de 3 anos, apesar da monumentalidade de Tenochtitlan, eles derrubaram pirâmides, construíram igrejas no lugar, foram soterrando as regiões, construindo os cabildos, que eram as câmaras para tomada de decisões, e tomando então um modelo europeu de cidade para construir a capital. Já na América do Sul, os incas eles serão dizimados, aqueles que sobrevivem são escravizados, e o líder espanhol desse processo, que começa em 1532, será Francisco Pizarro. Francisco Pizarro vai se aproveitar de uma disputa por poder que existia no Império Inca e vai depois sequestrar o imperador, chamado Atahualpa, ordenando que os incas dessem todo o ouro possível, ou ele mataria Atahualpa. Os incas acreditavam que o imperador era o próprio Deus na Terra. Logo, eles reuniram todo o ouro e prata possível e entregaram a Francisco Pizarro, que mesmo assim executou Atahualpa. Depois de violentos conflitos e de formas vis de tratar os indígenas, que eram inclusive assados vivos, empalados, decapitados, estes espanhóis acabam tomando as cidades centrais, como Cusco, que os incas chamavam de umbigo do mundo, tomam Cusco e transformam Cusco no modelo europeu de cidade. A colonização espanhola pode ser caracterizada da seguinte forma: escravidão dos povos indígenas, racismo, ou seja, considerar os indígenas como inferiores, imposição da religião católica, desrespeito às etnias indígenas, exploração dos recursos minerais, desigualdade social, uma sociedade patriarcal, ou seja, em que o homem, pai de família e o mais rico tem todo o poder, e a miscigenação entre indígenas e brancos. Os negros africanos na América Espanhola serão trazidos para a escravização, mas essa escravização de africanos vai se concentrar em regiões onde não existia grande extração de minérios. Na América Espanhola, a maior parte das regiões tinha as fazendas para cultivo e extração de minérios. Na região de Cuba, onde não havia extração de minérios em larga escala, foi utilizado o mesmo sistema que os portugueses utilizaram no Brasil, que é o sistema de plantar a cana-de-açúcar para exportar, no sistema de plantation, plantar só cana usando mão de obra escravizada africana para exportação. Então, nessas regiões, os escravizados africanos estavam em maior número. Nas outras regiões, utilizou-se a mão de obra indígena escravizada. Na verdade, eles não consideravam escravizada, mas era uma mão de obra forçada, que os indígenas ganhavam absolutamente nada. Aqui nós temos uma ilustração do período feita por Théodore de Bry, que mostra a violência com relação aos indígenas. Os indígenas aqui são retratados ainda no modelo europeu,
amarrados, sendo assados, e também crianças que eram jogadas contra a parede. O uso de armas de corte, de fogo, espadas, para extermínio das populações indígenas. Um estudo importantíssimo para entender a chegada dos europeus à América, essa conquista, é do estudioso Stefan Theodorov, que escreveu A Conquista da América, a Questão do Outro. Em A Conquista da América, a Questão do Outro, o Theodorov mostra como há um estranhamento entre os dois povos e como os espanhóis vão analisando a cultura alheia de acordo com os seus interesses. Na capa do livro, por exemplo, tem-se Cortés sentado, agora como novo líder, e as outras lideranças indígenas prestando a ele apoio, obediência, já que ele tem o poder militar e venceu os conflitos. Vejamos um trecho do livro A Conquista do Outro. Pois o outro deve ser descoberto, coisa digna de espanto, já que o homem nunca está só e não seria o que é sem sua dimensão social. E, no entanto, é assim. Para a criança que acaba de nascer, seu mundo é um mundo e o crescimento é uma aprendizagem de exterioridade e da sociabilidade. Pode-se dizer, um pouco grosseiramente, que a vida humana está contida entre dois extremos, aquele onde o eu invade o mundo e aquele onde o mundo acaba absorvendo o eu, na forma de cadáver ou de cinzas. E como a descoberta do outro tem vários graus, desde o outro como objeto, confundido com o mundo que o cerca, até o outro como sujeito, igual ao eu, mas diferente dele, com infinitas nuances intermediárias, pode-se muito bem passar a vida toda sem nunca chegar à descoberta plena do outro, supondo-se que ela possa ser plena. Cada um de nós deve recomeçá-la por sua vez. As experiências anteriores não nos dispensam isso, mas podem ensinar quais são os efeitos do desconhecimento. No caso espanhol, o autor defende que não há compreensão do outro. Os espanhóis não entenderam o outro, porque não queriam entender o outro, que tinham objetivos explícitos, movidos pela ganância. Esta obra de arte é de 1963. Ela é de Jorge González Camarena e se chama Encuentro de las Culturas. O Encuentro de Duas Culturas mostra, então, o espanhol com a armadura e o cavalo, e o indígena que usa uma máscara. Para as guerras, os astecas, por exemplo, usavam máscaras, acreditando que incorporava uma força daquele animal que estava na máscara, por exemplo. Então ele mostra o indígena sobre o espanhol, e o espanhol com uma espada passando o corpo do indígena, né? E o cavalo caindo sobre também partes pontiagudas, mostrando então a luta entre o espanhol, que quer conquistar, e o indígena, que quer defender o seu território. Então, o encontro dessas duas culturas, segundo o artista, é um encontro de violência, um encontro de extermínio, de morte. Depois que os espanhóis começam a organizar a sociedade com a vinda de muitos europeus, a sociedade vai ser organizada da seguinte forma: a Espanha enviará pessoas para os cargos principais e essas pessoas serão chamadas de chapetones. São os espanhóis de altos cargos e privilégios. Eles têm o domínio das principais funções. Aqueles que eram espanhóis nascidos na América, também que tinham terras, eram comerciantes, eram chamados de criollos. Nós também podemos falar criolhos. Os criollos eram então da elite, mas não podiam governar. Eles tinham nascido na América e não tinham a confiança da coroa para tomar as principais decisões.
Abaixo vinham os mestiços. Os mestiços trabalhavam no artesanato, como comerciantes, recebiam um salário, e abaixo existia uma grande população de índios e negros que eram discriminados, explorados como mão de obra nos latifúndios, grandes propriedades agrícolas e também nas minas. Vocês podem ver na ilustração ao lado como se vestiam os chapetones, os crioudios e aqui abaixo, indígenas e negros. A sociedade, então, extremamente desigual, era alimentada por um processo de trabalho, de exploração do trabalho de indígenas e negros. Os africanos que chegavam derivavam de um processo que nós chamamos de diáspora africana. O que foi a diáspora africana? Foi a imigração forçada, ou seja, africanos foram tirados da África com violência e levados para a América para serem escravizados. Diáspora é uma dispersão forçada. Então, o tráfico pelo Atlântico levou milhões de homens e mulheres africanos para a América para que eles trabalhassem, principalmente nas plantações dos grandes latifúndios, e eles vinham em navios negreiros em condições deploráveis e eram vendidos em leilões em praças públicas como coisas. Vocês podem observar nesse gráfico as trajetórias da diáspora africana. São as rotas da escravidão. Então, o que vocês observam em vermelho são as navegações costumeiras feitas por traficantes de escravizados até portos onde esses escravizados eram vendidos. O Brasil é o que mais vai receber escravizados, entre 5 e 10 milhões, já que é difícil precisar, e que não há documentação de todos. Vejam que toda a América recebe escravizados africanos. O sul dos Estados Unidos, a América Central, a região do atual Brasil e aqui na região onde a América Espanhola, onde está Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e na América Central, principalmente a região de Cuba, vai receber muitos africanos escravizados. A América vai ser dividida da seguinte forma pela Espanha. A parte que está aqui, que se refere ao Brasil, o Brasil inicialmente era uma pequena porção pelo Tratado de Tordesilhas. Ele vai conquistando mais territórios na ocupação. E a Espanha vai dominar toda essa parte colorida e vai dividir as regiões em vice-reinos e capitanias. A região do México se chamava Vice-Reino da Nova Espanha. Havia a Capitania Geral da Guatemala, o Vice-Reino de Nova Granada, que englobava regiões de Equador, de Colômbia, Venezuela, o Vice-Reino de Peru, a Capitania Geral da Venezuela, as Guianas, o Vice-Reino do Rio da Prata, que englobava Paraguai, Uruguai e Argentina, e a Capitania Geral do Chile. Então, em cada uma delas tinha um vice-rei ou um capitão-general, e esse tomava as principais decisões. E observe a Capitania Geral de Cuba, que era uma região onde existia o plantation de cana-de-açúcar, principalmente. Vejamos agora os principais produtos que eram extraídos ou comercializados. Então, na economia colonial da América Espanhola, havia criação de gado no vice-reino do Peru e da Nova Espanha, extração de metais preciosos no vice-reino do Peru e da Nova Espanha, cana-de-açúcar cultivada no México, Antilhas e Cuba, anil,
que era cultivado na América Central, Venezuela e Chile, cacau para a produção de chocolate na Venezuela, tabaco na Colômbia, Venezuela e Cuba, e algodão no vice-reino do Peru e na América Central. O cacau, a batata, o milho são produtos que eram conhecidos pelas civilizações asteca, maia, inca. Os astecas usavam o cacau como moeda. O cacau depois vai ser utilizado pelos espanhóis com o uso de açúcar para a produção de chocolate. O cacau inicialmente era uma bebida amarga, depois ele é levado para a Europa e há a inserção do açúcar. Então, o cultivo de cacau, o milho para alimentação, a mandioca, no caso da América Portuguesa, são produtos americanos que os espanhóis e os portugueses têm contato, aprendem a comer e que hoje são produtos que o mundo inteiro consome. O milho, o cacau, a mandioca, a batata. A batata não era conhecida na Europa, ela era conhecida pelos incas na América do Sul, por exemplo. E ela foi levada para a Europa e se tornou o principal alimento europeu, principalmente durante a Revolução Industrial. Então, esse encontro de culturas, que gerou tanta violência e colonização, levou também alimentos que os europeus desconheciam para a região da Europa. Observemos agora uma ilustração do período colonial que mostra a cidade de, da Plaza Maior, a praça principal do México. Essa imagem é do Cristóbal de Villalpando, de 1695. Vejam como é bem diferente de Tenochtitlan. Foi tudo soterrado para construção no modelo europeu. E a população americana se vestia como os europeus, né? Aqueles que queriam ter status na sociedade se vestiam tal como as mulheres e os homens da Europa, mesmo que o clima aqui fosse mais quente, mesmo que aqui o relevo fosse diferente, porque se queria transplantar para a América o modelo de civilização da Europa. A Espanha conseguiu extrair muito ouro e prata da América. Uma das regiões onde houve a maior extração de ouro e prata foi a região das minas de Potosí. As minas de Potosí, na Bolívia, deram muita lucratividade. Fundada em 1545, ela foi a maior produtora de prata do mundo. Na região, por causa dos metais preciosos, chegou a ter 150 mil habitantes. No século XVII, já era a segunda cidade mais populosa, somente atrás de Paris, então a segunda cidade mais populosa do mundo, por causa da prata, principalmente. E depois de tanta extração de prata, no século XIX, já tinha se esgotado praticamente a prata, e aí o número de habitantes caiu para 8 mil. A exploração de estanho também se realizou ali, e toda essa exploração era feita em regiões montanhosas, com a mão de obra indígena, que fazia grandes escavações. Indígenas morriam com pneumonia, morriam soterrados, morriam por causa das doenças causadas pela poeira, por fome, pelas violências que existiam nesse processo. Existiam duas grandes formas de trabalho na colonização espanhola: a mita e a encomenda. Essas duas formas visavam esconder o estatuto da escravidão. A mita, o indígena, ele ia trabalhar para um senhor e recebia algumas poucas moedas, muito pouco. E a encomenda é quando o indígena trabalhava para um senhor em troca de ser catequizado. E esses indígenas, eles eram forçados a ir para esses trabalhos, ou porque eles precisavam se alimentar, onde eles não tinham mais terras para plantar, ou porque eles eram obrigados pela violência do colonizador a trabalhar para esses senhores. Então, era um trabalho compulsório. Toda a violência do processo de colonização da América
foi explorada por um livro que é considerado uma das leituras obrigatórias para se entender a colonização da América, que é As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele usa esse termo, as veias abertas da América Latina, para dizer que a América Latina começou a sangrar com esse processo de colonização, de muita violência. Tem uma passagem do livro, ele já está traduzido para várias línguas, uma passagem do livro ele diz que os índios da América, eles somavam mais ou menos 70 milhões, até mais, quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. E um século e meio depois, eles haviam reduzido, no total, a 3 milhões e meio. Ou seja, de 70 milhões para 3 milhões e meio em uma atividade violenta de mortes. Então, vale a pena ler As Veias Abertas da América Latina, que está disponível facilmente em várias plataformas e também em livraria. Existe uma escultura do Oscar Niemeyer que está localizada no Brasil, no Memorial da América Latina. O Memorial da América Latina fica na Barra Funda, em São Paulo, e é um espaço de exposições, museu, encontros, pesquisas sobre a América Latina. E lá há essa escultura muito famosa do Oscar Niemeyer, que é reconhecido por ter planejado os prédios, o arquiteto de Brasília. Nessa escultura, ele coloca uma mão e, relembrando o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele cria com uma parte vermelha, parecendo sangue, que tem o formato do mapa da América Latina e o sangue escorrendo, mostrando então toda essa dor, violência e morte da América Latina que foi explorada durante a história. O que nós chamamos de América Latina é toda a região que foi colonizada por países cujas línguas derivam do latim. Então, da região que fala português, espanhol, francês, pertence à América Latina. O Brasil pertence à América Latina. Nós somos latinos, assim como todos que falam espanhol na América Latina, assim como aqueles que falam francês, como da Guiana Francesa, são latino-americanos. O Oscar Niemeyer, ele diz o seguinte: representa o suor, sangue e a pobreza que marcam a história da América Latina, tão desarticulada e oprimida, mão de protesto espalmada, com os dedos abertos em desespero, e o mapa da América Latina a correr sangue até o punho. Que este seja um símbolo que ajude a transformar a América Latina num monobloco intocável capaz de fazê-la independente e feliz. Durante o processo de colonização da América Latina, vários escritores descreveram a violência dos colonizadores contra os indígenas. O mais famoso escritor a fazer isso foi o Frei Bartolomé de las Casas. Frei Bartolomé de las Casas escreveu Brevíssima Relação da Destruição das Índias Ocidentais. Esse livro foi publicado em Sevilha em 1552. As descrições do Frei Bartolomé de las Casas mostram toda essa crueldade. Ele condena a cobiça dos espanhóis, diz que é contraditório à religião a forma como eles tratavam os povos indígenas, matando de forma cruel apenas por matar muitas vezes. A forma como a América Latina foi colonizada, principalmente pelos espanhóis, inspirou muitos artistas. Um dos artistas que explora muito a questão indígena de exploração na colonização foi Diego Rivera. Diego Rivera foi um artista mexicano que se destacou pelo muralismo, as pinturas muito grandes em paredes de construções importantes, como, por exemplo, construções públicas, construções do governo ou até mesmo construções privadas, cujo dono pagasse para que ele fizesse um grande mural. Esses murais do Diego Rivera
são reconhecidos no mundo todo. Ele foi casado com Frida Kahlo, que também é uma importante pintora latino-americana e que se destacou por uma arte de engajamento, mostrando as suas dores, desde um acidente que ela sofreu e que passou a ficar na cama, com dores na coluna, até os desejos de uma sociedade mais justa. Nos murais do Diego Rivera, ele retrata muito a população indígena. Aqui, por exemplo, ele mostra a produção dos tacos, a produção das tortilhas, usando milho pela mulher indígena, em 1924. Este grande mural, ele está no Palácio Nacional da Cidade do México e ele representa o mercado de Tlatelolco. Ao fundo está Tenochtitlan, à frente o mercado asteca de Tlatelolco, onde se vê comerciantes muito ricos, tecidos, comerciantes bem vestidos, com túnicas, adornos na cabeça, onde há pessoas com armas, a venda de alimentos, mostrando a riqueza do comércio, a riqueza do artesanato de Tenochtitlan e a relação comercial. Num trecho da imagem é possível ver, como neste, o milho. Há diversas espécies de milho de cores diferentes. Há milho de cor azulada, avermelhada, rosa, laranja. Não há só uma espécie de milho. Então, essas diferentes espécies, tipos de milho, eram vendidas pelos astecas e hoje são cultivadas em toda a América Latina. E aqui, a chamada História do México da Conquista ao Futuro, vocês observam que ele traz inicialmente abaixo os astecas vestidos como as máscaras e como animais lutando. Depois, as lutas que existiram no processo de colonização, né, das pirâmides, né, a Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que é o deus da serpente emplumada, o deus Sol. Então, ele retrata muito a cultura indígena também neste mural. E aqui, neste mural, que é também uma parte da história do México, que é a parte esquerda, ele vai mostrando uma parte contemporânea de luta pelas terras, das greves dos trabalhadores, de luta por direitos, fazendo uma relação da luta dos indígenas por direitos com a luta dos trabalhadores operários por direitos. O cinema explorou a chegada dos espanhóis à América, e um dos filmes mais importantes é 1492, A Conquista do Paraíso, que explora a chegada de Colombo, as primeiras construções, as primeiras igrejas. Esse filme de Ridley Scott tornou-se um clássico do cinema mundial e traz de uma forma romantizada a chegada espanhola, mas também mostra a violência no trabalho, a forma como os espanhóis tratavam os indígenas. Esta charge ao lado faz um questionamento a um termo que é utilizado, que é minorias étnicas. Os espanhóis, eles não eram a maioria. E quando a gente aborda minorias étnicas, como se os indígenas fossem a minoria, nós temos que entender que essa minoria étnica, na verdade, sempre foi dono das terras e foi a maioria, e que foi dizimada ao longo do tempo pelos colonizadores. Por fim, devemos entender que o processo de colonização é calcado numa visão etnocêntrica. O que é o etnocentrismo? É quando nós inferiorizamos as outras culturas. E um exemplo do etnocentrismo foi dado pelos portugueses na Carta de Pero Vaz de Caminha,
quando eles comparam a cultura indígena com a europeia e diz, ó, eles não têm os nossos animais, eles não têm as roupas que nós usamos, eles andam nus, eles não têm a nossa religião, então nós temos que fazê-los ser como nós. Isso é etnocentrismo. Você toma a sua cultura como correta e você quer impor isso dos outros povos. Comparando a colonização espanhola com a colonização portuguesa, enquanto os espanhóis já exploravam metais preciosos, os portugueses vão permanecer com a produção de açúcar. E depois, com a queda da exploração de metais preciosos na América Espanhola, os portugueses vão encontrar ouro em Minas Gerais e já vão começar a ter uma exploração com mais lucratividade. O pesquisador Darcy Ribeiro tem várias obras importantes, como O Povo Brasileiro, e ele fez um questionamento, uma obra chamada América Latina Existe? E nesta obra ele afirma: existe uma América Latina? Não há dúvida de que sim, mas é sempre bom aprofundar o significado desta existência. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. A esta base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada e nem mesmo uma coexistência ativa e interatuante. Toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares, algumas delas bem pouco viáveis, como quando dentro de qual um povo possa realizar suas potencialidades. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação, porque as distintas implantações coloniais das quais nasceram as sociedades latino-americanas, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Ainda hoje, nós latino-americanos vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam pelo mar. A crítica do Darcy Ribeiro é a seguinte: nós pertencemos à América Latina, mas nós não temos conexões muito profundas entre as culturas e entre os países. Por exemplo, grande parte dos brasileiros não se veem como latino-americanos, e são. Outra crítica que ele faz é que durante toda a nossa história, as metrópoles sempre foram dividindo a América em pedaços e impedindo uma conexão maior entre essas regiões. E hoje, os diferentes países da América Latina têm muitas poucas relações entre si. E essas relações precisariam ser favorecidas e desenvolvidas e estimuladas, porque essa América Latina tem uma história em comum de exploração, tem um presente comum de problemas econômicos, sociais e políticos que podem ser resolvidos se essas populações, os diferentes países, se aproximarem por meio de diplomacias e políticas e também de encontros de culturas que favoreçam a compreensão de pertencimento a uma unidade que é a América Latina. Por esta aula é só, agradeço pela sua atenção e até a próxima.